Oi, eu sou o Cowboy Toibani, o sacerdote desse templo digital. E hoje a gente vai falar sobre um AU esquisito de Torro. Recebi esse comentário do Mister Hippo pedindo encarecidamente, várias vezes, por um vídeo sobre essa AU, Koichi Komeji's Heart-Throbbing Adventure, que seria tipo a aventura do coração pulsante da Koichi Komeji. Mas quem cacete é Koichi Komeji? E que aventura é essa? O coração de quem? O que tá acontecendo? Peraí que eu vou ler o comentário pra vocês. Cowboy, eu sei que tu tá trabalhando no vídeo de FPE, porém eu tenho uma AU pra tu anotar. Ela se chama Koichi Komeji's Heart-Throbbing Adventure, KKHTA, e é uma AU bizarra de Touhou lançada em 2009. Se você não sabe, Touhou é uma franquia de jogos japoneses de 1996. Eu não quero dar spoiler, mas a AU aborda temas como bigodismo, mutantes e vara de pescar. Não era mentira, ela aborda tudo isso mesmo. Devo admitir que eu não estava muito interessado na época que eu recebi esse comentário, porque eu tinha vários projetos para terminar, estava super sobrecarregado com as coisas do meu curso, então eu falei, não tô com tempo para fazer uma pesquisa grande agora. Eu sabia que seria uma pesquisa grande e que o vídeo me tomaria muito tempo para editar, mas agora que eu terminei todos os meus afazeres do curso, eu posso fazer pesquisas mais grandiosas. E eu tenho várias pesquisas para fazer por aí e muitas ideias. Eu acho que eu nunca fiquei sem ideia de vídeo nesse 1 ano de canal e provavelmente nunca vou ficar. Enfim, eu decidi então assistir esse vídeo aqui do canal Marcos PS para entender sobre o que era Touhou Project. E pelo que eu entendi, esse era um projeto de jogos de navinha, meio tipo Bullet Hell, com protagonistas estilo Mahou Shoujo, que na verdade são tipo exorcistas. O plot fala sobre vários eventos que aconteceram nesse mundo fictício onde garotas lutam contra yokais. Conforme a lore vai avançando, os yokais começam a conviver com os humanos e então eles usam esse constante combate por equilíbrio, magia e tal. Depois disso, eu assisti mais alguns vídeos tentando entender essa coisa e descobri que a música Bad Apple veio de Touhou e não de Vocaloid. Vocaloid, tipo, se apropriou-se de Bad Apple. Então eu fiquei muito interessado, porque eu tenho hiperfoco em Vocaloid. Esse foi o ponto alto da minha pesquisa. Aparentemente, esse jogo teve um grande impacto cultural, tendo no seu início simples com um único criador, o Zen, que seguiu criando para um console exclusivamente oriental. Depois que os computadores com Windows ficaram populares, ele também modernizou os jogos e assim atingiu um público bem maior. Ele tinha uma política bem livre de criação de material, fan-based, né? Onde seus personagens podiam ser usados para praticamente qualquer coisa. Isso trouxe grande popularização para o seu projeto, e ele escalou muito, a ponto de que os personagens e a fanbase ficaram maiores que os próprios jogos iniciais. Foi criada uma infinidade de fangames, hentai pra caralho, animações, anime, coisa arada. Lógico que o criador também teve grande mérito, tendo esses jogos super experimentais com várias mecânicas variadas, designs de personagens muito bons, explorando vários aspectos da cultura japonesa e chinesa também, eu acho. Enfim, ele criou todo esse material muito foda que foi posteriormente extrapolado por diversos artistas. Fora que as músicas do cara são muito boas e criaram todo um estilo. Enfim, garotas fofas. Aparentemente, garotas fofas mágicas é a chave do sucesso de muita coisa. Mas quem é a tal da Koichi, mano? Eu vi várias garotas nesses vídeos e nenhuma delas era a Koichi. A garota que mais aparece na pesquisa é a protagonista da série, Remo, ou Reimo. Pelo design da Koichi, eu achei que ela fosse uma das yokais e eu tava certo. Então eu joguei o nome dela na wiki do jogo e aparentemente ela é uma Satori, que é um tipo de yokai da montanha. Ela não parece ter protagonizado nada da série original. Mas enfim, agora que eu entendo o que são os jogos, de forma bem simplista e resumida, vamos começar a entender sobre o AU. Eu encontrei esse post aqui no Reddit, onde alguém questiona sobre o que é exatamente Koichi Komeiji Heart-Throbbing Adventure. A pergunta foi a seguinte: Olá, então, recentemente um dos youtubers que eu me inscrevi fez um remake da introdução de Koichi Komeiji Heart-Throbbing Adventure, e é a primeira vez que eu ouço falar disso. Recentemente procurei para ver o que era, e me parece ter uma pequena fanbase, o que é surpreendente considerando qual pequena a base de fãs parece ser e que é um webcomic de baixa qualidade. Quão grande é exatamente a base de fãs? Como é a primeira vez que ouço falar dessa série? Ou é apenas uma daquelas séries que foram zombadas por serem de baixa qualidade, como a série de Sonic 2 de Christian? Boxu Random é uma websérie perturbadora e assustadora sobre os habitantes de Gensokyo enlouquecendo e se
matando uns aos outros de maneiras cada vez mais angustiantes. Ela tem uma certa reputação aqui por ser algo que você não quer ver. É simplesmente desconcertante e horrível. Definitivamente não é um conteúdo de fã constrangedor. A baixa qualidade é o ponto que te suga pra dentro. Simplesmente desconcertante e horrível me pareceu o tipo de coisa que eu gostaria. Eu entendo porque Mr. Hippo recomendou isso aqui. E agora, depois de assistir toda a série, eu entendo mesmo. Eu realmente gostei. E preciso falar a verdade, eu não achei tão escabrosa assim quanto o pessoal fala. Ela é pesada, com certeza ela é pesada, mas vamos com calma aí também, que não é essa putaria toda, não. Talvez foi exatamente isso que me deixou tranquilo, porque eu esperava coisa muito pior, nível My Little Worms. E agora, então, finalmente, amigos, vamos à história de KKHTA, que muita gente se preocupou em reupar no YouTube. Vocês conseguem encontrar com facilidade várias playlists para assistir. Episódio 1 começa com uma introduçãozinha dizendo que os personagens com certeza vão sofrer. Também foi assim que eu descobri o nome da pessoa por trás desse AU, Sentakusen. Tudo isso começa ao som de cigarras, que muitas vezes é usado como um elemento de tensão, que dá pra ver na série Higurashi ou em outros animes apenas pra dar uma vibe de natureza e mistério. Eu não vou nem me dignar a procurar a idade dos personagens, que vai ser melhor assim. Dia 3 de outubro, vemos uma personagem de cabelo cinza se levantando de manhã. Pela música e o estilo de arte, dá pra saber que ela parece ser meio perturbada das ideias. A personagem interpreta o dia do calendário como se fosse um sinal pela sonoridade das palavras. Eu sei muito básico de japonês, eu estou no começo da minha jornada de aprendizado, mas realmente tem várias palavras que se parecem com outra coisa. Imagino que dê pra fazer vários jogos de palavras desse jeito. Mas enfim, ela decide ir pra um lago. Ela almoça com a irmã dela, a Satori, né? E fala sobre como ela vai pescar o jantar para depois. A Satori menciona outros dois personagens, Orin e Oku. Elas vão ficar muito felizes com o jantar e desejam uma boa aventura para Koichi. A Koichi nos dá uma informação que vai ser um pouco recorrente aqui no começo, falando que o seu chapéu é o seu melhor amigo, ok? Ela encontra uma aranha dentro do seu chapéu, esmaga ela e dá risada e depois come, tá legal, tá ficando meio estranho. E é isso, vamos pro vídeo 2. Começa com um textinho falando que a Koichi-chan é uma garota yokai bem comum que ama fazer caminhadas. Ela decide ir para um lago durante o pôr do sol para pegar peixes para sua família, que vive no Palácio dos Espíritos da Terra. Ela encontra um monte de flores, então ela faz um bem me quer, mal me quer com uma dessas flores, perguntando se a irmã dela a ama ou não. Prosseguindo, a gente vê que na verdade ela estava fazendo isso com um pobre coitado de um grilo, e eu fiquei um pouco triste, vou admitir. Ela fica bem feliz com o resultado, que é que a Satori a ama. Ela decide então ir finalmente pescar no lago que parece estar congelado. Ela diz que é muito massa, porque ela sempre quis fazer um buraco no gelo e pescar. Eu também ia querer fazer isso se eu gostasse de pescar, que parece muito legal. Mas agora ela percebe que precisa de uma vara para pescar. Koichi verifica um livro que a sua irmã lhe deu chamado Guia de Gensokyo. E ela descobre um lugar chamado Mansão do Demônio Escarlate. Eu sabia que eu tinha visto esse nome Demônio Escarlate na minha pesquisa e eu fui ver, e ele é retratado no 6º jogo de Touhou chamado Embodiment of the Scarlet Evil. Incorporação do Demônio Escarlate. Voltando pro episódio, a Koichi decide ver se pode emprestar uma vara de pescar lá nessa mansão. E ela solta essa frase estranha: em tempos difíceis, amor e paz, porque a humanidade é uma grande família. Ela chega na mansão e fica impressionada com a cor do lugar, que é vermelho, e vai entrando. Mas então, alguém aparece para parar ela, essa bela criatura aqui, Hong Meilin, protetora da mansão, que logo pergunta o que a Koichi tá fazendo ali. Ela explica que veio atrás de uma vara de pescar. E a Koichi também menciona que ela veio do Palácio dos Espíritos da Terra. A guarda pensa consigo mesma: caralho, essa garota não pode ser normal se ela veio de lá. Preciso mandar ela embora. Ela tenta ser razoável e diz que não pode deixar uma estranha simplesmente entrar por um motivo tão besta assim. E mesmo que ela pudesse, eles não têm vara de pescar pra emprestar. A Koichi fica bem tristinha e pensa que não gosta muito dessa garota aí. Ela tenta correr e abrir o portão pela força e diz que não acredita na porteira porque ela fica ali fora o dia todo. Como ela vai saber se tem uma vara de pescar lá dentro ou não? Grande cérebro pensante. Elas discutem e a Koichi tenta chamar o dono da mansão para falar com ela de forma intimidadora. A porteira finalmente perde a paciência e dá um murro nela, dizendo que ela deve seguir o protocolo e não sair fazendo maluquice, porque logo o sol vai se pôr e ela tem que ir para casa. A Koichi então pega seu chapéu que tinha caído com o soco
e pergunta a ele o que ela deveria fazer. A porteira já tá poucas ideias e diz que se ela não for embora, o pau vai torar. Koichi responde que quem vai se ferir, na verdade, é a dona porteira. A porteira menciona Danmaku, que pelo jeito é uma técnica de luta que elas usam no joguinho pra usar as balas de magia e tal. Daí ela fala tipo, você vai me peitar? Eu vou te derrotar antes de você conseguir atirar em mim. A Koichi simplesmente desaparece. E daí acontece isso, ela reaparece e ataca. Ela então explica que controla o subconsciente, de modo que só parece que ela desapareceu, ela não teleportou nem nada assim, só mudou a visão consciente da mulher. Parece então que a Meilin foi de Vasco e aparece essa garota aqui dizendo que vai jurar vingança por ela. Eu acredito que seja a Flandre Scarlet. Vídeo 3. Koichi entra no castelo e encontra uma maid, uma empregada, que é a Sakuya Isaoi. Ela então pede uma vara de pescar. Ela diz que tá ficando com pressa porque tá tarde e logo vai chover. A Sakuya então fica meio confusa, como essa pessoa passou pela guarda e como que ela não sentiu a sua presença. Ela nota que tem algo de errado com essa garota, então resolve só acabar com isso o mais rápido possível para poder descobrir o que aconteceu com a Meilin. Deixa eu ver, vara de pescar. Acho que no porão. Eu te levo até lá. A Koichi fica bem feliz e elas vão até lá. No meio do caminho, Koakuma aparece. Ela conta as notícias sobre o que aconteceu com Meilin e relata que a Lady Patchouli tentou usar magia, mas nada parava o vazamento de vermelho. Elas tinham que levar a Meilin até Eientei, que é descrito na wiki como Eientei, Casa da Eternidade. O nome de uma grande mansão estilo japonês antigo, escondida dentro de uma floresta de bambu chamada Floresta dos Perdidos, ou da Perda. Foi criada por Eirin Yagokoro, que vai ter importância lá no final da história, e Kaguya Horai-san. Koichi olha elas discutindo e solta um... fui eu que fiz isso aí, algum problema? Você é maluca? Ela fala que foi um acidente, que ela só queria tirar a guarda do seu caminho, que foi engraçado. Ela queria arrancar a espinha dela como um Daruma Otoshi, que é esse joguinho aqui. Daí, sabe o que aconteceu? Quando eu tentei arrancar a sua espinha, os seus nervos explodiram como linhas fracas. Ela não queria que eu risse, mas eu ri. Ainda me lembro o sentimento maravilhoso quando eu cortei a sua jugular. Mas, de qualquer maneira, eu não ligo pro que vai acontecer com a porteira. Parem de perder meu tempo e me entreguem a vara de pescar. Olha esse quadro aqui, velho, parece Jojo. Nesse momento, a Scarlet, aquela garota de antes, aparece, jogando um poderzinho em cima da Koichi, e ela fala pra ninguém interferir. Ela olha então pra Koichi ferida e diz: Eu vejo que ainda tem o seu chapéu estúpido e seu vestido feio. Espero que ainda não tenha se quebrado. Bem, vamos brincar. Enquanto isso, Sakuya e Koakuma se aproximam para fofocar e montar um plano. Sakuya diz que elas não vão poder ser úteis no combate, então é melhor elas fazerem o máximo possível para levar Meilin para Eientei. Ela diz que vai tentar parar o tempo por alguns momentos e que a Koakuma deve ir para o Palácio dos Espíritos da Terra para contar o que está acontecendo. Enquanto isso, a Koichi descobre que seu chapéu foi arregaçado pelo golpe da criança satânica. Daí temos esse aviso que daqui para frente é só para trás. A Koichi começa dando um golpe que corta o rosto da Scarlet e daí a Scarlet fica total potaça pra caralho e consegue interceptar o próximo ataque da Koichi. A Scarlet então diz que ela é uma vampira, eu achei bem conceitual. Pela minha pesquisa, eu já sabia que algumas garotas tinham raças diferentes. Parece que a mitologia de Toho é muito rica. E ele foca bastante em yokais no geral. A Koichi então usa esse brochezinho dela pra atacar, que mais tarde eu fui descobrir o que é. Mas por essa arte promocional aqui, eu meio que já sabia que ela podia fazer isso. Essa garota parece ser apelona pra caralho. Eu queria saber de alguém de dentro do fandom se isso é realmente possível, a Koichi tancar uma luta mano a mano com a Scarlet, porque ela me parece ser muito mais forte. Enfim, a Koichi corta a mão da Scarlet e perfura seus braços com as próprias unhas. Por fim, atravessando ela com um novo tentáculo do broche. Eu vou explicar agora o que é esse broche aí pra vocês que também não são letrados no mundo do horror. Segundo o IA do WhatsApp, esse broche, na verdade, é o olho da mente ou o terceiro olho. O terceiro olho de Koichi é uma entidade separada que pode se manifestar como um olho flutuante capaz de lançar vínculos ou vinhas, conhecidos como mind strings ou cordas da mente, para controlar e manipular os pensamentos e emoções dos outros. Essa habilidade é uma das principais características da Koichi como uma yokai.
Depois, na série, a gente vai entender que esse olho, na verdade, não é uma entidade separada dentro da Saúl. Mas enfim, começa a chover e a Koichi diz que sempre teve curiosidade pra saber o que acontece quando se joga água num vampiro. Eu não tenho ideia de onde que veio isso, mas eu sei que na mitologia vampírica, em alguns lugares, os vampiros não podem atravessar água corrente. De chuva é a primeira vez que eu vejo que dá ruim, sei lá. A Koichi então taca a coitada da Scarlita pra fora pela janela e a água da chuva parece extremamente dolorosa sobre ela. Depois disso, a Koichi fala umas maluquices e sobre como ela ama a irmã dela. Daí, a gente vê a irmã dela com a Koakuma, que deve ter conseguido avisá-la. A Koichi diz que sente muito pela Scarlet, porque ela vai chegar no seu fim sem ter ninguém pra ajudá-la. Ela então arranca esse trocinho aqui que é a asa dela pra usar como vara de pescar. Quando ela tá pra arrancar um dos olhos da criança, a Satori chega e mete um tapa na cara da Koichi. E eu fui olhar os comentários e achei essa pérola aqui. Coisa maravilhosa para se assistir enquanto eu quase morri porque eu não conseguia desligar o meu forno. Eu achei legal esse comentário. Episódio 4. Parece aqui que teve o primeiro salto de qualidade nessa obra. A arte inicial ela é bem não polida, digamos assim, e ela vai ficando cada vez melhor. Isso é muito legal de assistir. A Satori levanta a irmã dela do chão, dizendo que elas devem ir para casa. A Koakuma então vai ver o que rolou com a Scarlet e recolhe ela da chuva. A Scarlet então pergunta por sua irmã, e parece que aquela história mesmo de que não tinha ninguém ali pra salvar ela entrou na sua cabecinha. Lembra daquela empregada, a Sakuya? Ela chega também e manda as irmãs Komedes limparem dali. A Satori pergunta como tá a Meilin, mas a Sakuya não tá muito pra papo não e manda ela calar a boca e limpar dali de novo. A Satori pede desculpas pelo comportamento da sua irmã. No dia seguinte, tem essa criatura distribuindo o jornal e a manchete é Massacre na Mansão dos Vampiros. Eu acredito que ela seja a Aya Shameimaru. Daí temos várias personagens reagindo a essa notícia. Dentre elas tem a Cirno e a Daionsei pescando, a Sanai Kotia também junto com a Moriya Suwako. Chegando lá em Eientei, a Sakuya diz que metade do que a garota corvo lá escreveu, a Aya, são mentiras. E de alguma forma Meilin e Scarlet sobreviveram. A Meilin se sente muito culpada por toda essa confusão. Afinal, se ela tivesse conseguido deter a maluca, nada disso teria acontecido. Mas a Sakuya a tranquiliza dizendo que a Scarlet não tá chateada com ela e que ela deve se concentrar em melhorar agora e não se culpar. Então nós conhecemos aqui a irmã da Flandre, a Remília, e a Flan pergunta pra ela o que a irmã acha dela. A Remília responde que ama ela, óbvio. Então a Flandre pergunta por que não pode sair da mansão. A Remília responde que é para a própria proteção dela, para que ela não acabe destruindo nada. A Flan então diz para a Remília que na verdade fazer isso não tá ajudando ela. Ela é um problema e a Remília deveria ajudá-la a entender o que é certo e o que é errado, em vez de simplesmente trancar ela. E ela então diz que não quer mais falar com a irmã e manda ela ir embora. Depois disso, a Lady Patchouli conversa com a Remília e meio que dá uma bronca nela. A Koakuma aparece dizendo que elas têm visita, a Satori, que veio assumir a culpa da sua irmã. A Remília diz então que ela deve rastejar por aí até cada uma das trocentas fadas empregadas que elas têm, lamber seus sapatos e dizer como o sabor está maravilhoso. Tem umas coisas que são uns fetiches meio estranhos nessa série e essa aqui é uma delas. A Satori então faz aquela reverência máxima pedindo perdão. A Remília pergunta se a Lady do Palácio dos Espíritos da Terra não tem orgulho algum. A Satori então diz que ela está fazendo tudo isso por sua irmã, que ela realmente fez algo terrível, mas não machucaria nenhuma mosca. Na verdade, a irmã dela é uma criança maravilhosa. Isso deixa a Remília muito emputecida, que diz que não vai aceitar essas desculpinhas não, que ela deve trazer a Koichi ali pra pedir desculpa sim. E ainda lacra dizendo: quem sabe, se abrimos ela ao meio, vamos encontrar essa criança maravilhosa de quem tanto fala. Satori diz que ela já deu um jeito na sua irmã, pelo bem dela. A imagem muda e agora vemos o Palácio dos Espíritos da Terra. A Koichi está trancada por trás de uma grande porta com vários talismãs e correntes para ser contida. Ela arranha a porta loucamente até quebrar todas as suas unhas. Episódio 5. Aqui a gente vê a Reimo, aquela garota que é a personagem principal, conversando com a Remília, que diz que o aniversário da Flan tá chegando e que ela já até comprou o presente. É um guarda-chuva chamado Little World Nightmare, Mundinho do Pesadelo. Reimo diz que quando conheceu a Flandre, achou ela muito assustadora,
mas que depois descobriu que ela era fofa. Isso deixa a Remília muito feliz e sorridente. A Areimo diz que ela deveria sorrir mais assim para sua irmã. Então a Remília explica que na família Scarlet você tem que ser muito firme e forte. Além disso, ela se sentia mal de sorrir assim, sendo culpada por ter prendido a irmã por tanto tempo. Ela então agradece a Areimo por ter sido uma influência positiva para a irmã, e agora ela vai permitir que a Flandre saia mais por aí. Do nada, então, a Remília decide ir até o banheiro e começa a chover, e nisso a Areimo tem um mau pressentimento. Voltamos à mansão Scarlet e vemos duas pessoas mencionadas no primeiro episódio, a Orin e a Oku. A Oku pergunta para outra garota se ela acha que a Lady Satori vai ficar bem, e a Orin responde, tá tranquilo, elas só estão conversando. A Remília percebe que o corvo jornalista lá, a Aya, tá do lado de fora, só esperando a fofoca pra noticiar. Então ela simplesmente devolve aquele chapéu todo arregaçado da Koichi pra irmã dela e manda ela limpar dali pra nunca mais voltar. A Satori dá uma lacrada final, perguntando quem foi buscá-la no dia anterior. A Lady Patchouli diz que foi a familiar dela, Koakun. A Satori então lança a bomba. Cancele seu contrato com isso imediatamente. Geral fica sem entender, inclusive a Koakuma. A Lady Patchouli responde que não vai com a cara do Satori e dá um sermão nela dizendo que ela deveria cuidar mais da sua própria família. E que talvez elas devessem punir a Satori porque ela tá agindo como uma criança birrenta. A Satori diz que ela jura pelo seu terceiro olho que a familiar dela, Koakuma, não tá sentindo empatia nenhuma nem por Meilin nem por Flandre. Ela então provoca a Koakuma dizendo que revelou seu segredo há tanto tempo guardado. Ela tinha um coração maldoso e escuro como a noite. A Koakuma pede para que sua Lady não acredite em nada, e Patchouli lhe assegura que não vê escuridão em seu coração, e que ali ninguém odeia a Koakuma. A Satori diz que já que ela não acredita, ela terá que ver por si mesma. A Patchouli continua defendendo a sua família e pergunta por que a Satori não lê a mente dela então, e ataca a garota usando livros. A Satori se defende jogando um contragolpe e consegue escapar. Ela então vai atacar a Koakuma e é impedida por Remília, que simplesmente dá um murrão na cara dela. A Satori é carregada para fora da mansão pelas empregadas. E a Oku fica bem irritada com isso. Enquanto isso, a Koichi Komedi botou um sapato na cabeça para substituir o seu chapéu e diz que sabe que a irmã dela está triste. Ela diz que realmente é culpa dela por não ter voltado para casa antes de escurecer. Ela começa então a discutir com o Sr. Porta porque ele não a deixa sair e conclui que deve se desculpar com a irmã. Ela fala um monte de maluquice nada a ver sobre um soldado triunfante e então escapa da sua prisão pelas paredes, quebrando tudo. No Templo Moriá, vemos a personagem Kogatsu Tatara pela primeira vez, voando com seu guarda-chuva linguarudo. Ela se depara com a Sanai Kotia, que está coberta de vermelho segurando um cutelo. Ela pergunta se pode examinar a Tatara. A cena muda então para uma vila humana queimando, e tem uma garota rindo lá no meio. Essa garota é Fujiwara Nomoko. Ela é responsável por esse incêndio e parece estar tentando chamar a atenção de uma garota chamada Kei Kamishirasawa. A cena corta e vemos outro lugar chamado Mayohiga, onde tem as personagens Chen e Ran conversando. A Chen diz que pegou muitos peixes com a Cirno e a Ran a trata com frieza, dizendo para ela não se animar tanto com uma bobagem como essa, e que ela vai ter que comer os restos do jantar. Eu não conheço essas personagens, mas consigo dizer só pela tela que a Ran tá agindo de forma estranha. A gente vai então para outro lugar, Hakugyokuro, que é um santuário de fantasmas. Conhecemos então a Lady Yuyuko, que tá literalmente jantando uma garota chamada Yomu Kompa. Episódio 6. Esse episódio começa muito bom, com a Koichi falando: O quê? Que marca de shampoo eu uso? Eu uso sopa, Sr. Chapéu 2. Gente, não era sopa, não, era sabão, eu li errado. Na minha cabeça tinha sido muito engraçado, mas ela só falou sabão. Então tá. Daí começa um papo super estranho. A Koichi diz que sente seu corpo muito quente desde que deixou seu quarto. Sabe, quase como amor. E daí ela diz que quando crescer vai se casar com a irmã dela. Aparece uma nova personagem que já chega peitando a Koichi. Ela se chama Yukari Yakuma. E ela mete um corte no braço da Koichi e leva ele de caralho. Voltamos para aquela vila pegando fogo e tem uma garotinha de kimono verde chorando. Novamente surge a Fujiwara Nomoko, a garota responsável pelo fogo, né? Manda a criança calar a boca e ainda diz que ela ter perdido os pais naquele incêndio pode ensinar ela a valorizar mais as coisas do mundo. A pessoa que a Fujiwara estava esperando finalmente chega, a Kane, e elas trocam farpas. Um salto de arte e edição nos leva para uma parte que parece uma câmara de torrada, onde a Tatara tá presa num tipo de cruz. E aquela mulher com o cutelo, a Sanai
Kochia vem com um papinho super estranho, dizendo: finalize uma pessoa e você se torna um sino. Finalize centenas, você se torna um herói. Finalize toda a humanidade e você se torna um deus. Então ela fala que a Kogasa não tá prestando atenção o suficiente e precisa ser punida, e ela quebra os seus tornozelos. A Kogasa diz que nunca fez nada de errado, então não precisaria ser punida. A Sanai contra-argumenta dizendo que ela é uma yokai e todos os yokais devem ser eliminados. A punição ocorre e 2 grandes pregos são martelados na perna da Kogasa. Daí ela parte para cortar o tendão de Aquiles dela. A Kogasa ainda tenta barganhar, mas não consegue. A cena, mesmo que não tenha uma arte super realista, é bem gráfica, mais gráfica do que tudo que tinha sido mostrado até agora. Aparece a expressão Urameshia, que por alguma razão, se você jogar esse termo no Google, aparece um monte de mulher pelada, não façam isso. Ele parece ser um bordão da Kogasa Tatara, que eu achei isso aqui na wiki sobre. Aparentemente, isso quer dizer que a pessoa tem inveja da outra estar viva. Os fantasmas yokais e outros objetos possuídos na mitologia japonesa, então eles dizem esse bagulho, Urameshia, para expressar o quanto eles têm inveja dos humanos terem vida. Isso seria tipo o contexto dessa palavra, mas na verdade ela é equivalente a bu de fantasma mesmo. Ela usa essa frase para invocar o seu guarda-chuvinha. Também tem um design inspirado em yokai. Eu já conhecia esse yokai, só não me lembrava o nome, então eu dei uma outra olhada na wiki e descobri que esse guarda-chuva dela é um Kasa Okabe, um yokai do tipo Tsukumogami, que é um objeto possuído. Esse objeto ele tem medo de ser abandonado, então eu achei coerente ele proteger a sua portadora, que é a Kogasa. Ele atravessa a Sanai, tipo numa cena meio Another ao contrário. Episódio 7. Nagano, estamos num hospital e tem 2 pessoas falando sobre a Sanai. Esse episódio vai ser meio focado nela. Eles parecem ser os pais dela e estão tentando escolher o seu nome. Então, a mãe dela diz uma frase bem bonita. Humanos são como flores, brotam, crescem, florescem, secam e morrem. Não é muito bom adubar eles até que tenham flores, né? Essa criança é abençoada. Ela pode crescer e se tornar a flor que quiser. A cena corta e a gente vê as personagens Kanako e Moriá observando a bebê. Elas meio que são madrinhas dela, só que elas são yokai. E daí a gente tem uma montagem dela crescendo. Em certo ponto, ela fica adolescente e sai de casa para ir estudar na escola. No interior do armário, a gente vê um sapo dissecado aberto. Esse sapo parece ser associado à imagem dela e à imagem da Moriá também. O pessoal da turma dela quer muito que ela vá de Vasco e eles fazem bullying nela sobre isso. Aqui nesse momento eu decidi pesquisar mais um pouco sobre a Sanai e descobri que ela é realmente descendente da Moriá e sua sacerdotisa, enquanto a Kanako mora lá com elas também porque ela é tipo outra deusa e elas vivem lá na Casa dos Milagres. A Sanai chora no banheiro por ser excluída e receber muito bullying, e a Moriá tenta consolá-la, resultando em mais bullying porque o pessoal vê a Sanai falando sozinha, já que os outros humanos não podem ver os yokais no mundo exterior. Tava num momento super bonito com a Moriá tentando contar pra Sanai o quanto ela é especial, mas a Sanai toma uma baldada de água na cabeça. A gente vê que a mãe da Sanai tá ficando preocupada em casa porque ela ainda não voltou desse estudo. E enquanto isso, o povo da escola tá descendo o murro nela. Um dos bullies sugere expor a Sanai de um jeito bem íntimo, tipo deixar ela pelada ali do nada, e surge uma cobra pra atacar esse povo e salvar a Sanai dessa situação. Elas entram pela janela. Olha que bonitinho esse frame, mano, elas são muito fofas. Isso foi tudo manipulação da Kanako, que é simbolizada por cobras. Os bullies se reúnem depois desse episódio estranho para decidir o que fazer sobre como se vingar da Sanai. Eles então vão até a casa dela e a gente vê o resultado desse embate entre o grupo e a Sanai. Todo mundo tá desvivido, menos a Sanai, que parece estar no meio de um incêndio. Então aparece uma anotação dizendo: Gensokyo aceita até as tragédias mais amargas, provavelmente indicando que ela foi pra Gensokyo depois. Mas vocês lembram o que aconteceu com a Sanai? Ela teve aquele guarda-chuva atravessado nela. Em suas palavras finais, a Sanai percebe que não adiantou nada ser ruim com os outros, porque foram ruins com ela. Essa cena toda provavelmente indica que a Sanai estava por efeito de alguma coisa, influenciada. A gente vê de novo os flashbacks da tragédia que aconteceu na sua vida e depois a sua mãe aparece dizendo o que nunca pôde dizer naquela fatídica noite. Okaeri Nasai significa bem-vinda de volta, depois de passar o dia fora. Todo esse segmento sobre bullying foi uma vibe bem Carrie estranha. Esse vídeo foi o meu primeiro contato com o Toho, né, fazer toda essa pesquisa, e eu devo dizer que mesmo não conhecendo a maioria das personagens, eu comecei a me sentir conectado com elas através dessa AU. Esse foi um episódio bem emocionante pra mim.
E é interessante ver a habilidade que a pessoa que fez essa U toda tem pra conseguir manipular as nossas emoções pra lados mais dramáticos. Claro que não é o melhor texto do mundo, e esse plot da pessoa que sofre bullying, sofria, agora sofria, vira do mal e entende que a vingança nunca é plena e não serviu pra nada, é meio batido. Mas é impressionante ver alguma coisa calorosa nesse tipo de trabalho. E em vários comentários de vários episódios o pessoal comenta que esse AU, ele tem umas partes wholesome, umas partes legais, assim, memoráveis. Além de todo o gore e coisa arada. Episódio 8. Aparece a Minamitsu Murasa. Ela tá discursando para os outros yokais, questionando se eles querem comer carne humana. E a Murasa então anuncia outra personagem. Nossa grande salvadora, a grande messias que lutou pelos yokais com a sua vida. E daí começa a música do Kung Fu Panda, sabe? Aquela. E a gente conhece então a Byakurei Hijiri. Uma outra garota chamada Ichirin Kumo também aparece. E essa mona é igualzinho o Sonic. A Hijiri chega falando Gal para o público que tá assistindo, que é tipo rar, sabe? Então ela manda um discursinho. Deixei vocês esperando, né, pessoal? Nesse momento, liberdade e opressão nos ameaçam, como se fossem a mesma coisa. Infelizmente, fomos banidos pra cá, para o mundo exterior. Por que nós devemos sofrer até mesmo aqui? Eu serei a primeira a dizer que desprezo os humanos. Quando há equidade, eles sempre querem balancear a favor deles, desonestos, fracos e doentes, a pilha de carne mais odiada do mundo. É fútil se comprometer com essas coisas que são desiguais por natureza. Não concorda, Show? Corta pra uma garota chamada Shou Toramaru, e ela tá toda arregaçada. O discurso continua falando como democracia é opressão e que ela deseja se juntar aos yokais pra lutar por eles e pela verdadeira verdade. A Shou tá toda abalada, mas não tá calada não. Ela alerta Hijiri sobre esse plano ser bobo e que ela vai acabar virando Gensokyo contra ela. Hijiri dá uma humilhada na garota falando que ela é só um fantoche e não sabe de bosta nenhuma. Daí ela diz que os humanos estão se reproduzindo demais e por isso eles devem ser exterminados. Parece que nós chegamos no arco do bigodismo. O outro objetivo desse pessoal aqui que tá se juntando, dos yokais, é capturar a Hakurei Miko, que seria a nossa protagonista, Reimo. Esse termo Miko quer dizer que ela é uma sacerdotisa. A gente vê uma garota espiando o pessoal fazendo esse discurso estranho e ela se chama Nasrin. Ela não parece concordar muito com o rolê e pensa em alertar o povo, mas ela é atacada e neutralizada por Nu Hoju. O clima muda completamente tocando uma musiquinha fofa e voltamos pra Yukari Yakumo, aquela diva que tá lutando contra a Koichi. A Koichi se apresenta e diz pra Yakumo continuar a se esforçar e aceitar que ela vai de Vasco nesse combate. Então ela apela para os tentáculos que são produzidos pelo seu terceiro olho. A Yukari Yakumo conclui que a negociação falhou e não parece muito impressionada. Ela então dá um fim no outro braço da Koichi e diz que não adianta argumentar com uma garota sem coração. A Koichi então pergunta onde está o coração da Yukari e ela responde que ficou no passado. E procede a cortar as pernas da Koichi. Vocês lembram da Koakuma, aquela diabinha? Ela pergunta para Flandre, a vampira, se ela já viu algum anjo. A Flandre tá muito confusa e pergunta se tem algo acontecendo, porque ela escutou um barulho estranho. Pergunta se a irmã dela tá bem, e daí começa uma música tensa. Não tá nada bem. A Koakuma responde: Se eu tivesse que responder, ela deve estar bem, provavelmente. A Koakuma então pergunta por que ela se importaria com a Remília, já que foi ela que aprendeu nesse porão. Se vocês se lembrarem, rolou uma conversa sobre isso, onde a Remília diz pra Reimo que ela teve que manter a irmã presa pra ela não destruir o mundo, não sei o que lá. A Flandre diz que vai ficar brava se a Koakuma não parar com esse assunto. A Koakuma então faz chover dentro da cela, o que é nocivo para a garota vampira. Ela então explica que recebeu o poder de evocar milagres. Daí ela fica pesando na mente da Flandre, que é tipo muito jovem e facilmente influenciável, falando que ninguém se importa com ela de verdade e que ela nunca será amada. Sabe o que todos falam pelas suas costas? Seria legal se essa bonequinha mofada no porão se apressasse pra mundo uma vez. A cena corta e voltamos pra irmã da Koichi, a Satori. Ela tá ferida e gritando por ajuda. A Patchouli dispensa as empregadas e diz pra elas se abrigarem. A Satori basicamente ordena então que as suas amigas acabem com geral da mansão. A Orin tenta fazer o pessoal se acalmar, mas a Oku diz que nunca vai conseguir perdoar o que a Mansão Escarlate fez e pede pra Orin levar a Satori pra casa. Me pareceu uma decisão muito burra. Começa então uma luta entre a Oku e a Patchouli. E daí tem uma ceninha bem breve da garota corvo sendo expulsa junto com essa amiga dela aqui.
A Orin tinha ido embora carregando a Satori, mas ela parece meio insegura e pergunta se a Orin realmente está do lado dela. E voltamos para Koichi, que tá toda desmembrada. Ela diz que ama Gensokyo e que não quer acabar ali dessa forma. Mas a Yukari responde para ela: o seu ciclo de ódio termina aqui. E manda a Koichi de Vasco. Elas estão no Palácio dos Elementos da Terra, né? E a Orin e a Satori estão quase chegando lá. Mas do nada, a Satori pede desculpas pra Orin e separa a cabeça dela do corpo, dizendo pra pessoa que ela acabou de eliminar: nós todos vamos nos juntar a você em breve. Então a gente corta pra uma cena super enigmática, onde tem essa mesa com um galho dentro de um copo cheio de vermelho. E um texto que diz: Sunny e Luna, vocês são covardes. Eu tava só tentando cortar a doença que se arrastava em seus corpos. É a Star Sapphire. E ela está munida da ferramenta de trabalho pesado favorita desse canal, a motosserra. Vocês lembram da Hong Melin? Ela tá com o pescoço enfaixado e diz pra Sakuya esperar por ela. Mas a Sakuya diz que ela tem que repousar para melhorar logo. Elas então começam uma conversa. Voltamos pra Kogase Tatara. Ela tá indo atrás da Barbie de chapéu, a Moriá. Pergunta o que ela vai fazer. A Moriá diz: não é óbvio? Eu tô indo pro rio Sanzo. Vamos buscar a Sanai. A Sanai sendo aquela garota com a presilha de sapo. Voltando pro plot da dentadura yokai, a garota com o tema de marinha, Murasa, tá contando o planejamento delas lá e elas têm um barco gigante que é tipo uma nave. Ela diz que eles vão capturar alguns humanos para alimentação, recreação e reprodução. Eu achei que esse AU ia ficar super pesado nesse momento, mas não aparece nada dessa parte de reprodução, então tá suave. E ela apresenta uma nova aliada para sua causa, a Yokai da Escuridão, General Rumia, da unidade de emboscada. Ou Rumia, sei lá. Vocês lembram de uma garota que apareceu jantando a amiga, a Yuyuko? Ela continua por aí carregando esse lanche diferenciado numa mala. Somos apresentados a Teui e Naba e ela tá prestes a fazer uma torradinha ali com uma outra amiga, que é a Hansen. E a Hansen tá muito preocupada porque a Eirin e a Gokuro desapareceu. A Eirin é muito importante e ela vai aparecer de novo mais tarde. A Medicina e Melancolia aparece fugindo de algum desconhecido, e a cena corta de novo pra Kageyama Hina com uma tocha na mão, pronta pra botar fogo em Nitori Kawashira. Por fim, a Reimo aparece indo enfrentar a Koakuma. É isso, esse episódio foi um grande compilado de várias desgraças acontecendo em tempos diferentes. Episódio 9. Ele começa contando uma historinha. Era uma vez duas irmãs yokais que viviam felizes, que é a Koichi e a Satori. Ninguém se aproximava delas porque elas podiam ler os segredos mais obscuros dos seus corações. A irmã mais nova certo dia questionou como aguentar essa situação. E a irmã mais velha dá um conselho bem bosta. Guarde tudo dentro de si. Se abrir apenas consigo mesmo e ser forte. Eu também sou irmão mais velho, então eu digo pra vocês que não façam isso, façam terapia. É verdade que você não deve se abrir com algumas pessoas nem expor as suas vulnerabilidades, mas você tem que ter uma rede de apoio e se você não tiver nenhuma rede, um terapeuta. Se você tiver uma rede e um terapeuta, aí você tá feito. Enfim, voltando pra história, a irmã mais velha diz que sempre cuidará de tudo e que o seu coração nunca vai fraquejar. Perambular cegamente na escuridão da alma é se destruir. Você tem tempo limitado nesse mundo. Não tente viver a vida pelos outros. E esse foi um conselho realmente bom. Voltamos para uma outra cena enigmática e tem cigarra cantando aqui na janela. E essa cena representa o quanto a Koakuma se importa com a lei de Patchouli. Ela diz que o resto das pessoas são apenas bonecos de lama, todos eles. Mas ela é especial. Atualização sobre aquela nave dos yokais e ela tá todo vapor, pronta para meter desgraça no mundo. Atualização sobre a vila pegando fogo. Fujiwara no Moko e Kane Kamishirasawa lutam e a cidadã Kane acaba tomando no butico. O ataque da nave yokai começa e ela solta esses mini-ufos para atacar o pessoal. Cada nave desses mini-ufos está equipada com pelo menos 3 ganchos, que simplesmente atravessam as pessoas. Lembram da garota com a tocha na mão? Kageyama Hina? Ela é interrompida por duas divas aqui que chegam pra salvar a menina. São elas, a Marissa, ou Marisa Kirisame, e a Alice Megatroid, que com certeza é um dos nomes mais picas já inventados. A Alice usa um poderzinho dela que se chama Return Inanimate, fazendo aparecer essa bonequinha explosiva. Essa parece ser uma habilidade que ela tem nos jogos também, achei muito massa. A Hidiri tá acompanhando o ataque de dentro da nave, vendo várias telas ali que tá acontecendo. E ela diz que os humanos são apenas um experimento falho dos deuses. Ou que os deuses são um experimento falho dos humanos. De volta a Koichi,
A Yukari diz que a Koichi ainda tá presa numa ilusão, e ela se pergunta pra onde foi o coração de todos. Nesse momento aparece a Rensen 2, ou Rensen 2. Eu fui pesquisar por que esse 2 no nome dela aparece, e eu encontrei essa explicação aqui. Resumindo, a Rensen de cabelo comprido é a Rensen 1, que é a original que deixou a Lua e foi pra Gensok. E daí o povo da Lua teve que substituir ela e criaram a Rensen 2, que tem cabelo mais curto e é um pouco mais ousada. A Yukari e a Rensen discutem pra caralho, ela ainda chama a Yukari de velha, e a briga resulta na Yukari com um buraco no meio do corpo, que ela mesma achou ter desviado com sucesso, mas parece que não. O que mostra um combate bem mais equilibrado do que ela com a Koichi. E quanto a Rensen, ela termina cortada no meio e tudo bem, porque depois ela aparece de novo por trás da Yukari e elas ficam cauterando uma a outra, enquanto a Rensen fala umas coisas nada a ver. Do nada aparece a Ran Yukumo, que tinha aparecido antes com aquela gatinha lá naquela vila. Essa cena pra mim é a mais perturbadora da série inteira. Ela aparece peladinha com uma coisa costurada dentro da barriga, que parece ser uma bomba com um pavio pra fora. Eu fiquei muito enojado, não sei porquê. Rolou um gatilho muito subterrâneo no subconsciente da minha mente que me perturbou. Isso também perturbou a Lady Yukari, deixando ela à mercê da explosão que acontece. A Aran simplesmente explode. A Aransei 2 então fica numa posição melhor pra finalizar a Yukari. E depois de muitos disparos, ela pisa na cabeça da Yukari dizendo: "Logo, a cerimônia da luz da lua, ou cerimônia do luar descendente, será completa." Tchau, tchau para o mundo que conhecemos. E alguém responde essa fala dela com: "A eternidade já tinha se iniciado mesmo antes do tempo nascer. "E permanecerá muito depois de sua morte." Aquela gatinha, a Chen, ela aparece também, no mesmo estado que a raposinha, e tem uma nova explosão de bomba de barriga, mandando os restos da Yukari pro caralho. Essa entidade misteriosa então diz: "Que a bênção da lua esteja com você." Houve uma discussão nos comentários desse episódio, que eu li brevemente, sobre a Yukari ter ido de Vasco muito fácil. Eu quero que vocês que são entendidos da lore aí digam se vocês acham que faz sentido a Arensen derrotar a Yukari, ou se foi só um bom aproveitamento desse momentum aí que ela conseguiu da bomba, ou se foi roubado mesmo. A gente vê uns tentáculos azuis do coração da Koichi, ou do terceiro olho, que carregam ela como uma grotesca aranha gigante, e ela que vai até os restos da Yukari. Episódio 10. Começamos com a Areimo conversando com a Koakuma. Ela diz uma frase que é um excelente sumário para tudo que aconteceu até agora. "Humanos, fadas e yokais. Eles estão se ferindo sem nenhum culpado claro. Isso está escalando demais. Se houver algum autor por trás disso, eu preciso parabenizá-lo." Não sei porque eu traduzi isso pro masculino, sendo que só tem personagem mulher nessa série, mas tudo bem. Areimo diz que deixou uma associada sua, a Suika Ibuki, cuidando daquela briga entre a Patchouli e a Oku. Ela, na verdade, tá ali porque todo esse caos está em dois fatores predominantes, que estão gerando uma energia mágica muito poderosa. Um deles é o Shireiden, que é o Palácio dos Espíritos da Terra, a casa da Koichi, onde ela tá, e a outra coisa é a própria Koakuma. "Muito bem, Irakurei Reimo, mas infelizmente você já tá sem tempo. Deveria ter estado aqui ontem. Onde você estava quando todos caíram na loucura da noite? Invadindo a minha mansão assim sorrateiramente? Você é só uma coisinha oportunista, não é? Não tente me convencer que isso foi a sua intuição de mico." O Akuma diz que a Hakurei Reimo é superestimada, que ela gostaria de poder roubar toda a sua reputação. Começa então o quebra-pau generalizado. E diante disso, a Koakuma diz que finalmente a Reimo tá mostrando a sua verdadeira face. Ela menciona o mesmo evento de Irensei, a cerimônia da luz da lua. Quando isso acontecer, todos saberão a verdade. E falando na Arensei, ela aparece do nada. Daí aparece a Arensei original. E ela rapidamente aplica uma seringa na Arensei 2. E ainda fala alguma coisa tipo: "Vai dormir sua lixa." A Reimo não fala boa tarde, nem muito obrigado, nem nada assim. Ela só diz: "Acaba com isso logo." Lembram da nossa safada da motosserra? Voltando pra ela, é aqui que aparece uma das garotas mais populares do fandom pra se tornar relevante no AU, a Cirno. Ela olha pra garota e fica tipo: "Mona, você é maluca?" E começa uma pauleira entre as duas fadas. A Cirno se acha muito foda e a Star diz que ela não tem chance nenhuma contra as três, supondo que ela tá falando dela e das suas amigas Sunny e Luna. Do nada ela então começa a lacrimejar e tem um flashback. Descobrimos que na verdade a Star tinha realmente dado cabo delas, achando que estavam de alguma forma doentes. Ela diz que se sentiu menosprezada por Sunny e Luna, e agora por Cirno também. Ela surta e começa a usar bombas
problema é que aparentemente a Cirno não sabe o que são bombas. Ela acha que são gravetos e acaba não desviando, mas ainda assim ela não desistiu. Ela diz que precisa se tornar forte para poder proteger a Dai-Yonsei. Corta pra uma cena dela com a Dai conversando. A Dai-Yonsei chega pra ela e fala: Ei, Cirno, o Senhor Lua tá meio estranho hoje. Quando olho pra ele, sinto um buraco profundo sendo perfurado no meio da minha mente. Então a Cirno começa a falar sobre o que elas devem fazer amanhã, ignorando essa história da lua. E do nada, a Dai-Yonsei surta. Ela tenta a Cirno. Ela parece muito irritada de repente. Elas deveriam representar a liberdade. E mesmo assim, vivem como crianças. A Dai diz: Eu não espero que um refrigerador vivo feito você, que só pensa em brincar por aí, entenda. Mas crianças são criaturas nojentas. Enfim, a Dai-Yonsei child free. A Cirno parece ter conseguido se libertar. Ela usa um sapo com um bloco de gelo pra bater na cabeça da mulher. Ela então começa a surtar também e diz que vai mudar tudo que a Dai não gosta. E ela pede perdão. E oferece o sapo para que a Dai possa bater nela para elas ficarem kits. A Dai diz pra Cirno que ela é muito boba, tão boba que nem percebe o quanto isso machuca as pessoas. E é por isso que ela odeia crianças. Ela se força a sorrir e diz que isso é ser adulto. A Cirno tá lá sem entender nada, no entanto. Ela então pergunta se a Dai a odeia. Ela diz que odeia, mas também ama, consigo entender. Voltando pra luta, a Cirno usa seus poderes de gelo pra conter a explosão, e isso tá drenando ela bem rápido. A Cirno acaba levando a pior e a Safari demanda que ela chore, grite e não aguente tudo em silêncio. Elas trocam farpas e a Cirno diz que ela não é uma fada. A Safari diz que nunca quis ser uma fada mesmo, foda-se as fadas e o seu lago aí de bosta. E de alguma maneira, a Cirno, usando suas últimas energias, consegue prender a perna da Safari e isso a drena pra caralho. Voltamos pra Koichi Komeiji e ela tá deixando o Palácio da Terra. Ela agora tá com o cabelo loiro da Yukari. Tá tudo bem brigar desde que faça as pazes. Não é, Sr. Chapéu? Eu teria odiado ir de base enquanto a minha irmã tá brava comigo. Voltando pra luta entre a Cirno e a Safari, a Cirno começa a surtar porque se lembra do que ela fez com a Dai. Ela parece se perder no tempo, achando que hoje ainda é o mesmo dia, o dia 3, onde tudo começou, que ela foi pescar com a Dai. A Safari então a surpreende com um ataque porque ela acabou de cortar a própria perna para se libertar. Uma pessoa obstinada. A Cirno acaba com uma faca entre os olhos. Então a gente vê essa panela com feto. Aqui eu preciso fazer 2 esclarecimentos. Sobre esses fetos, eles parecem representar as crianças que são o objetivo das fadas nesse universo. E sobre a Arensei 1, que estava sendo lá torrada por aquela outra garota, ela meio que usou um artifício de uma boneca de palha para escapar, mas isso só vai ser explicado no episódio 19, sei lá. Parte 11. Aqui novamente a gente pode ver um baita salto de estilo, a arte dessa pessoa tá ficando cada vez melhor. A partir desse dia ficou claro que tinha algo errado em Gensokyo. Mães batendo em crianças, rinhas de fada, todo ser de Gensokyo foi engolido pelo bizarro. E mesmo assim, ainda haviam pessoas lutando para preservar a normalidade em meio ao caos. Tudo começou com a fuga de Koichi Komeiji do nível mais baixo do Palácio dos Espíritos da Terra. Quando as paredes se quebraram, houve um surto de loucura. Mesmo assim, essa garota não era a fonte de todo o mal. Manobra secreta ou Secret Maneuver, que seria inclusive o nome de uma música da trilha sonora de algum jogo. Como eu mencionei, as músicas são muito importantes no universo do horror e no fandom. Principalmente a maçã ruim Veapod. Já deu pra entender que tem alguém trabalhando por trás dos panos pra fazer tudo isso, né? No dia 4 de outubro, às 16h41, Cirno fica confusa e experiencia um intenso flashback, que parece muito real. Mas a Cirno não tinha recordação nenhuma disso. Ela não se lembrava de nada antes do dia 4. E Akuma Yukari inicia sua investigação sobre os eventos caóticos no mesmo dia, dia 4, às 16h26. Ela detectou, então, 2 grandes fontes de energia, como a Reimo disse. Uma delas é a Koichi Komeiji, lá embaixo no Palácio da Terra, e a outra é a Koakuma. A Koichi tinha medo da humanidade causado pelas coisas que ela pressentiu no coração dos outros. E a sua resposta para evitar tudo isso foi desligar sua consciência, fechando seu terceiro olho. O novo chapéu da Koichi Komeiji pergunta para onde ela vai e diz que ela não tá mais sozinha para sair por aí perambulando. Koichi diz que elas estão juntas nisso, ela e a Yukari, mesmo que nenhuma das duas queira. E ela precisa ir num lugar agora. A Yukari diz que a Koichi deve trabalhar com ela, senão a sua verdadeira natureza será exposta para toda Gensokyo. Elas discutem nesse painel aqui, bem bonitinho. A Yukari pede pra que ela vá pra Mansão Escarlate, conversar com a Reimo. E falando na Reimo, voltamos lá pra putaria dela com a Koakuma e as duas Rensei. Ocorre um golpe chamado Thundercloud Stickleback. A Koakuma usa isso pra distrair e desaparece. A Reimo então expressa que ela quer que a Koakuma seja capturada viva. E ela retorna a atacar usando um feitiço pra cegar a Rensei 1.
Atualizações entre a Cirno e a Star. A Star Sapphire diz que ela não é uma fadinha infantil e sim uma adulta. E daí aparece a Dayonsu e acusa a Star de ser uma Sina. E diz que ela é maluca. Aparentemente ela estava assistindo a luta toda. E a Star acha isso admirável de alguma forma. E diz que elas deveriam ser amigas. A Cirno, que já se mostrou obcecada pela Dai algumas vezes, levanta e diz que não permitirá isso, que elas sejam amigas. Essa ameaça dá um gás na Cirno pro resto do combate. Aparece uma frase na tela. A Star é uma criança brilhante. A Star é uma criança alegre. A Star dorme pacificamente entre o sol e a lua. Enquanto isso, a Koichi Pag 2 Leve 1 chega na mansão e ela tá bem insegura sobre entrar lá dentro. Ela se sente envergonhada pelo que fez da última vez e diz que não gosta de quem era naquele momento, pois tinha um coração endurecido. Carregar um coração é muito doloroso. Seria melhor não ter nenhum. Episódio 12. Foi aqui que eu descobri que essa pessoa deixou os episódios preto e branco, não porque questão de estilo, mas pra censurar as coisas. Atualizações sobre a vila pegando fogo. Aquela criancinha do kimono verde pede pra Kane não bater as botas. E daí tem a chegada do barco do catiço dos alienígenas do inferno, a todo vapor. Vocês lembram daquelas garotas que impediram a sessão de torrada? A Marissa e a Alice? Elas também seguem a todo vapor contra a horda de naves. E elas discutem porque a Alice gostaria de ter uma aproximação mais suave e calculada, enquanto a Marissa quer destruir tudo que encontra pela frente. Aparece alguém para impedi-las, a Nu e Hojo. Então a Alice decide ficar para trás para poder resolver isso, enquanto a Marissa vai até o navio. A Nui diz que admira a Alice porque ela tá tendo garra para lutar, enquanto a Marissa é uma pessoa ruim que se esquiva da sua casa e da sua família. Mesmo depois de ela ter retornado ao seu lar destruído e encontrado seu pai liquidado, ela não sentiu nada. Ela acabou se fazendo de heroína depois de honrar o seu pai com uma lápide, aonde deixou um chapéu que seria algo extremamente formal e muito ensaiado. Teve esse filler aqui do nada sobre o passado da Marissa. A Alice toma um safanão e evoca a sua boneca Golias ou Goliath pra lutar. Muito foda, mas não adianta nada. Antes que a Nu finalize, a Alice, ela tem um discursinho, mas é interrompida por um guaxinim, Mamizu Futatsuiwa, que menciona um dado bem estranho. Noite passada não teve lua. Ou a lua estava diferente. A Nui e a Mamizu quebram pau então, lutando e discutem sobre a lua e se ela deixa os yokais mais fortes ou não. A Mamizu diz que aquela visão estranha da lua a deixou com vontade de consumir carne humana. Yo, yo, yo. E daí ela convida a Nui para elas jantarem juntas depois de tudo se acertar. Atacante. Enquanto isso, a Marisa encontra aquela garota que parece o Sonic, a Iritin Kumoi. E ela tem esse bicho aqui que é uma criatura budista unido. Ele tá pra transformar a Marisa numa panqueca, mas ela é salva por essas monas aqui. Mas essa aqui é a princesa Toyo Satomimi, essa aqui é a Mononobe no Futo, essa é a Yoshika Miyako, Seiga Kaku e Soga no Tojiko. De volta à luta entre a Nui e a Guaxinim, que na verdade é um tanuki, aquele bicho lá agiota do Animal Crossing. Carcinha exposta na luta. A Tanuki diz que a Nui não tá sendo verdadeira, que ela tá direcionando o seu ódio da maneira errada. Então a Nui chama duas navezinhas pra reforço, apelona pra caralho. Mas a Mamizo também tem um reforço chegando. A Alice, que parece ter se recuperado. Ela menciona que a estranha transformação coletiva começou no dia 4 de outubro e elas resolvem ficar amigas. Ela e a Alice. Eu tava achando que elas estavam juntas esse tempo todo, mas tudo bem. A luta acaba com a Mamizo derrotando a Nui através de um artefato que é essa flecha aqui. Episódio 13. Kogasa Tatara e Moriyasu Ako chegam ao rio Sanzo, mas ele simplesmente desapareceu. O que apareceu foi a Komachi Onozuka, que diz que nenhum espírito esteve lá desde o incidente. Tem outra garota ali, a Eikichiki, e ela explica pra Moriya que os espíritos agora estão no Palácio da Terra. Realmente, parece que tá bem cheio por lá. E a Satori tá lá, ela diz algo interessante. Estão todos assustados, não estão? Mas não se preocupem, lá em cima há uma figura materna para todos vocês, para mim também. Ela também diz que tá muito puta por ter aceitado o acordo daquela mulher. Então ela conversa com um terceiro olho verde que apareceu, como se fosse a Orin. E se você se lembrar, foi ela que churrascou a Orin. Uma criatura aparece nas sombras e ela pergunta pra Satori quem é aquela mulher. Então são reveladas as irmãs Watatsuki, a Yorihime, que é a de rosa, e a Toyohime, que é a de verde. Elas são as divas lunares por trás de todo esse rolê, em nome do Rei da Lua. A Satori diz que fez tudo o que elas mandaram, trancou a Koichi e ela acabou se libertando. A Toyohime diz pra ela que falando assim parece que foi tudo culpa das irmãs, mas na verdade a Satori tem uma parcela de culpa também. Num surto de consciência, a Satori admite que ela estava por trás de tudo esse tempo todo mesmo. Foi ela quem usou a própria irmã. E ela é a culpada de muitos terem sofrido, porque ela desejou pelo mundo que a cerimônia do luar descendente trará. Do nada, Yorihime ataca a Satori e pega o olhinho verde que ela estava carregando. As irmãs dizem pra Satori que não vai acontecer nada com ela porque ela é o bode expiatório delas.
Mas essa paz não dura muito. Toyo usa um leque que ela estava carregando para completamente estilhaçar o corpo da Satori. A gente vai então para um gostoso flashback. Tem dois animais atravessando uma estrada e eles são passados por cima na chuva. É a memória das irmãs Komedi, de quando elas viviam no mundo exterior antes de vir para Gensokyo. Elas são representadas apenas por esses olhinhos nesse momento e elas decidem então usar o corpo desses animais, o cachorro e gato. Provavelmente essa é a mesma mecânica que a Koichi usou para entrar no corpo da Yukari, quer dizer, mais ou menos, na cabeça. Elas vivem algumas aventuras juntas explorando o mundo e a Koichi começa a observar um casal. Esse casal mais tarde tem um bebê que é completamente negligenciado pelos pais, que também enfrentam outros problemas no relacionamento. A mãe do bebê vai ficando cada vez mais frustrada e infeliz. Até as pessoas à sua volta percebem o quanto ela é incapaz de cuidar da própria filha. O processo de divórcio começa e a mãe decide guardar o bebê dentro de uma banheira cheia de água por muito tempo, enquanto ela discursa sobre o quanto odeia esse bebê que arruinou a sua vida. Essa parte é bem pesada. E a Koichi tá ali vendo através dos olhos do gato. Enquanto isso, a Satori, que tá de cachorrinha, procura comida perto de um mercado. Foi aí que essas filhas do cão apareceram dizendo se ela estaria interessada num paraíso sem fim. Episódio 14. A mãe tá passando de carro quando ela encontrou o resultado do seu crime de repente no meio da estrada. E ela é finalizada ali mesmo. Tudo isso foi por mão da Koichi. De volta ao cachorro, a Toyo Hime diz que admira a Satori por ficar tanto tempo nessa forma e vendo pensamentos horríveis nessa terra suja. Ela se apresenta como a líder diplomática da capital da lua responsável por assuntos estrangeiros. A Satori Dog ataca a Toyo, que a tranquiliza, tentando dizer que vai ficar tudo bem. A Toyo então revela seus planos, finalmente traçando um panorama de tudo que tá acontecendo. Eu quero transformar a solidão de todos em felicidade. A história da evolução é a história do progresso. Ela diz um monte de coisa, mas no fim ela quer dizer que todo mundo deveria ser um grande organismo de uma consciência coletiva. Ela também entrega um coelhinho pra Satori e, tipo, dentro do coração dele está todo o plano de ação delas, que só a Satori pode ler, ou algum outro yokai do mesmo tipo dela, né? Elas também oferecem um novo corpo a Satori que foi feito na lua. Ela responde que tudo isso parece muito bom, mesmo que ainda não saiba falar direito. A Toyo fica muito feliz e rasga elogios. Ela diz que elas devem começar imediatamente, que vai ser doloroso no início, mas ninguém deve interferir. Elas trarão o nascimento do olho fechado. Enquanto isso, a Koichi Komedi tá no corpo da mãe do bebê, carregando os restos da filha pedindo ajuda pra qualquer um que passe. E parece que as memórias da pessoa e da usuária se juntam de alguma maneira. A Koichi começa a sentir falta do namorado da garota, ou melhor dizendo, do seu ex-marido. A Toyo avista a cena com a Satori e diz que o propósito de toda criatura na Terra é deixar descendentes. Então rola uma baixaria sem fim. O pessoal manda uns caras da TV lá pra filmar essa mulher totalmente perdida com uma criança churrascada andando por aí, com falas incoerentes, e o pessoal da lua toma conta dessa emissora enquanto a Satori toma conta do cameraman. A gente tem uma explicação então sobre os Satori Yokais. Eles podem ler o coração de qualquer um que não seja da sua mesma espécie, e tem algumas condições como proximidade física, que é um fator menos relevante se as pessoas forem amigos próximos. Se eles veem a pessoa, a mensagem fica clara. Se não veem, parece um mosaico, ideias desconexas. Se for um grupo grande de pessoas à distância, também não importa muito. Se pode ler o coração do grupo todo. No ano de 1980, a entrevista da garota com o bebê foi ao ar no Japão, expandindo a consciência coletiva de quem assistiu. E assim, a Koichi floresceu. Descobrimos que o pessoal da lua tinha armado tudo, até o fim do casamento desse casal que ia deixar a Koichi chocada. Com isso, a Koichi acaba fechando o seu olho, como se fosse o fechamento do seu coração para ela não ouvir mais os pensamentos de ninguém. Então, um bando de policiais vem acudir a mulher lá esquisita, mas ela começa a atacá-los. Episódio 15. A Koichi corta o braço de um policial e abre ele no meio, depois desaparece. E reaparece tacando o cacete, cortando cabeça, enquanto a Toyo Hime assiste e espera que ela dê o seu melhor nisso. Depois disso, a coelhinha lunar simplesmente atropela a Koichi e agora ela precisa de um novo corpo. Ela aprisiona multidões dentro de uma teia de tentáculos e faz uma bola que vai amassando geral por dentro. Episódio 16. Finalmente a Toyo Hime aparece pra Koichi e explica algumas coisas pra ela. Ela embolha a Koichi, o que é meio irônico tendo em vista o que ela acabou de fazer, botando um monte de gente numa bola de tentáculo. E a Toyo Hime diz que então vai enviá-la para o fim de Oblivion, em Sokyo. A Satori se aproxima e pergunta a Toyo Hime como vai ser a cerimônia da lua, se todos irão ficar como elas e abrir um terceiro olho também. A Toyo confirma, então aprisiona a Satori junto, da mesma forma que fez com Koichi. Parte 17.
Botamos a cena da Koakuma antes dela entrar em luta corporal com Areimo. Ela tava enchendo a cabecinha da Flan de coisas erradas. Mas a Flandre, na verdade, gostou disso. Ela tava desesperada por alguém que realmente botasse o peso das suas ações sobre ela. Ela queria levar uma bronca. Essa cena é meio estranha, beira fetiche um pouco. A Koakuma fica assustada com a relação da menina, mas depois decide que é uma boa oportunidade para realmente punir essa garota. E essa cena toda tem uma música muito estranha, causa muita estranheza. Episódio 18. Estamos no leito seco do rio Sanzo, e aparece um sapo estranho que tá devorando outro sapo. Estamos de novo acompanhando a Moriá e a Tatara. A Yuyuko também tá ali comendo carne daquela garota lá, a Yumu. A gente tinha visto isso antes. Ela continua comendo, aparentemente. A Moriá aproveita essa vibe toda pra conversar com a Tatara, perguntando como ela se sente em relação a Sanai. Ela chora e pede desculpas. A Moriá diz que é natural se sentir assim. Em autodefesa, é fácil se perder no desejo de vingança. Então ela pede para que a garota se controle como uma boa yokai. Atualizações sobre aquela vila que foi atacada. Mesmo o pessoal que sobreviveu ficou completamente maluco, e a Tanuki diz que sabe a causa de tudo isso, pois ela estava no mundo exterior recentemente. Vamos a uma nova localização, a Floresta do Bambu, dos Perdidos ou da Perda. E finalmente encontramos a Eirin Yagokoro, que foi mencionada antes pela Reisen 1. Ela tá no centro de uma estrutura estranha conversando com a Hanako Yasaka. E a Hanako menciona a chuva de desintoxicação. A Eri então responde: a cerimônia do luar descendente é uma maldição, uma arte proibida. Depois da terceira noite, toda criatura viva terá um terceiro olho. E para a ativação dessa cerimônia havia uma única condição: paz mundial. Um mundo livre de sofrimento. A paz como algo tão comum quanto o ar, sem ser vista ou ouvida. Isso é necessário para engatilhar o luar descendente. Lembram da Flandre? Voltando para ela, depois de fazer alguma ruindade, a Koakuma diz para Flan, que agora tá toda surrada e com o cabelo cortado, que o maior problema dela é a sua visão restrita. Se ela se libertar dessa visão, o mundo e o futuro dela serão cor-de-rosa. E para isso, ela deve destruir a barreira Hakurei. Essa barreira, obviamente, é defendida pela Hakurei Miko, Areimo. A Koakuma também diz que agora que a Yukari tá enfraquecida, é o melhor momento para ela fazer isso, quebrar a barreira e tal. Voltando para Eirin e para Yasaka, temos mais informações. A Yasaka pergunta como essa paz toda aconteceria, e a Eirin diz: começou há 40 anos, com o uso dos fundos dos cientistas lunares. É tipo uma reeducação da raça humana. Ela diz que de alguma forma eles sugaram toda a loucura que estava acabando com Gensokyo e aprisionaram na luz da lua, esperando que isso deixaria o mundo exterior mais leve e pacífico. No terceiro dia, o lado escuro da lua apareceu e trouxe essa loucura à tona. Por isso, os que foram expostos à luz da lua enlouqueceram. Então, para combater isso aí, eles desenvolveram a chuva de desintoxicação, que dura 3 dias e 3 noites. Mas essa chuva parou e por isso a Eirin foi crucificada ali nessa estrutura. Voltamos para o dia fatídico de 3 de outubro, no lago onde moram a Cirno e a Dai naquele iglu. Enquanto a Cirno falava sobre a pescaria, Dai Onsen é simplesmente abduzida por essas duas, que obrigam ela a ver a lua de perto, ocasionando todo aquele quebra-quebra entre as duas depois. Mas não só isso, também aparece um dardo no pescoço da Dai, o antídoto feito pela Eirin, que é bem mais efetivo que a chuva, que tem um efeito gradativo. Episódio 19, chegamos à parte final. Porém, o episódio 19, ele é dividido em 9 partes. E vocês não estão prontos para a parte final. Começamos com a Koichi planando pelo espaço e do nada aparece um Buda, uma nave onde as duas irmãs Watatsuki estão e uma silhueta misteriosa também. A Koichi colide com o grande Buda móvel e cai na Terra. Finalmente, 40 anos depois do início de tudo, no dia 3 de outubro, vemos uma palestra no mundo humano sobre a chegada do Amida Buda e os lunários, trazendo muita tecnologia e recursos, evitando que qualquer país agora brigasse por esses recursos, né? O professor dando essa palestra também cita o artigo 9 do mundo todo. Proibição de guerras armadas. Todos deram as mãos e descartaram as armas. Agora nenhuma pessoa sofre com fome ou discriminação. Daí a gente tem uma montagem sobre várias coisas maravilhosas acontecendo no mundo. E uma nova personagem é introduzida a essa altura do campeonato. Renko Usami. Eu não sei dizer, mas ela me passa muito uma vibe de gaúcha. Ela acha estranho todo mundo ser tão pacífico e diz que parece uma doença estranha. A amiga dela, Maribel Hearn, pergunta se isso não deveria ser uma coisa boa. A Renko diz que gostaria de saber o quanto as pessoas eram diferentes 40 anos atrás. E ela diz:
De alguma forma, eu sinto que tem algo que não conseguimos ver, algo que fomos forçados a esquecer. Enquanto isso, o Budão virou um tipo de ponto turístico, tendo a reunião das Nações Unidas lá no seu topo. E a Toyohime aparece. Ela anuncia uma tragédia. Amanhã, no país oriental, quando a lua nascer, aliens invadirão o planeta. Aliens que têm um sentimento amargo da forma pacífica do nosso planeta. Amanhã, no dia 4 de outubro, os aliens aterrissarão em cidades de todo o mundo. Um dos líderes de algum país qualquer ali nota: agora que a Terra está pacífica, vem a Guerra dos Mundos. Então alguém pergunta a Toyohime como são esses tais aliens. Ela diz que eles são muito poderosos com habilidades inerentes de animais ferozes. Dentro de seus corações nojentos não há nada além de ódio vazando. Não adianta argumentar com eles. Não são capazes de entender ética ou moral. A Toyohime então pede desculpa por inflamar as chamas da guerra novamente, mas depois de resolverem tudo isso, a humanidade terá laços ainda mais fortes. E ela diz que essa será uma guerra de justiça. 19 parte 2. Chegou o dia 4 de outubro. A primeira coisa que a gente vê é a Yasaka indo para algum lugar. E ela diz que espera não estar atrasada. Então corta para Koichi, que tá entrando na mansão, finalmente. Mas antes que ela consiga abrir a porta e finalmente entrar, Koakuma sai varada, enquanto a Reimo tá atrás dela para dar um pau. A Koakuma reconhece a força da sua oponente, mas diz que não adianta nada, pois já é tarde demais. Uma das naves acaba de chegar, a chamada Vijoka. Ou Vijoka. A Patchouli aparece e pede explicações da Koakuma. Atualizações sobre a Eirin. Ela segue naquela estrutura, vendo a nave se aproximar. Então a gente vê vários outros personagens vendo essa nave. A Koakuma agarra a Patchouli, restringindo ela e levando ela para longe, e solta uma frase tipo: nossa eternidade juntas finalmente começa. A Yasaka chega dizendo que tem que levar Eimo ao templo Hakurei, imediatamente. A Remilha também aparece para dar uma bronca na Yasaka por ter destruído seu gramado. A Reimo pede para Yasaka Hanako que conte tudo que sabe. E a Tonhona da Koichi tá ali escutando a conversa. Ela tinha ido lá pra falar com a Reimo e ela fica simplesmente parada ouvindo a conversa. Ilusão e substância, senso comum e falta de senso. Coisas que foram negadas de existir no mundo exterior agora são reais em Gensokyo. Reimo, tem algo que foi recentemente completamente negado no mundo exterior. A guerra. A guerra está vindo para Gensokyo. E assim, Rensei, Reimo e Remilha decidem ir com a Kanako e a Koichi acaba acompanhando elas. A Kanako diz a Reimo que sente muito por ter que pedir ajuda dela. Ela sabe que coisas assim não são responsabilidade da missão de uma Miko ou Lady do Templo ou sacerdotisa. A Reimo diz que tá de boa. O melhor que ela pode fazer é fazer alguma coisa em vez de ficar parada esperando o pior. E ela também solta uma outra bomba. Templo Hakurei, na verdade, não é um templo. É a espinha dorsal de toda a barreira de Gensokyo, a grande barreira Hakurei. Mas as coisas não serão assim tão fáceis. Eu cansei de esperar. Diz a Yorihime. Ela então explica que o ataque alien vai acontecer no mundo exterior. A Rensei tenta argumentar dizendo que as irmãs também vão acabar se contaminando com toda essa guerra. A Yorihime então responde: foi um erro nosso fechar os olhos para a imundícia abaixo de nós. Agora tomamos completo conhecimento desse solo impuro e levaremos a dor e a angústia de todos a fim de libertá-los desse infinito ciclo de vida e morte. Gensokyo é um sacrifício por essa causa. Hanako alerta a Reimo. Elas não têm tempo para perder com essa conversa toda. A Yorihime então aponta que logo será noite, e a luz da lua banhando Gensokyo trará loucura em massa vinda do mundo exterior. E não haverá mais chuva. Toda a loucura vista até agora vai parecer brincadeira de criança. A Rensei toma a frente no lugar da Reimo e diz que ela também já foi contra Gensokyo, por falta de entendimento. Se vocês se lembram, lá na história de origem dela, ela era a favor dos lunários. Mas depois ela saiu e foi substituída por várias Reimos. Ela diz que esse lugar não é uma prisão. Durante a sua estadia, ela experienciou alegria, tristeza, todo tipo de emoção. E esse era o seu tesouro. Então, ela diz que ela mesma poderia viver com a Yorihime para mostrar as coisas boas desse lugar. Mas a Yori não tá pra conversa, perde a paciência e corta lá no meio. Kanako e Remilha tomam a frente enquanto a Reimo deve destruir o arco de Hakurei. A Yorihime tenta usar uma barreira de fogo contra a Reimo e depois prender ela numa caixa. Nenhuma das duas tem sucesso nas investidas. A Yori acerta a Reimo com uma espada e diz que o lado dela já foi voluntariamente corrompido. Então aparece o Deus Dragão, o deus mais forte de Gensokyo. A Yorihime também decide apelar para o Vijoka. Parte 3. O templo acaba completamente destruído, mas o arco ainda continua de pé. Nossas 3 heroínas foram derrotadas. A Yorihime então força a Reimo a assistir o pôr do sol e diz: quando a loucura entrar em Gensokyo, seu sentido de ser será completamente apagado. Indicando que ela vai perder o seu objetivo de vida. Vemos memórias da Reimo, de quando a Yukari a chamou para se tornar Miko desse tempo. A Yukari ainda tá viva no corpo da Koichi.
e ela pensa em intervir, mas alguém a impede. Kaguya, a princesa da lua, ela aconselha ela a não entrar na luta agora, mas a Yukari não lhe dá ouvidos, porque o objetivo da sua vida é cuidar de Gensokyo. Mas antes que ela consiga atacar a Yorihime, a cabeça do dragão cai no meio do caminho. O dragão foi de vala. A Yukari contempla a destruição do deus mais forte de Gensokyo, que caiu sobre suas pernas. Ela percebe então o peso das suas ações. Suas amigas tiveram um fim horrível, a barreira foi usada e o seu corpo foi destruído. Nem mesmo o deus mais poderoso de Gensokyo poderia lhe trazer mais esperança. A Kaguya tenta falar com ela novamente, dizendo que sim, ainda há esperança. Ela entrega um dos dardos de antídoto da Eri, o último deles. A única coisa que pode se opor a Deus no mundo onde tudo está exposto é o olho fechado do amor. Vocês já devem ter percebido que essa metáfora do terceiro olho tem muito a ver com um coração, né? E com empatia e tal. A Kaguya se aproxima do corpinho acabado da Reimo e pergunta se isso é obra da Yori. Ela diz que sim, mas que não a finalizou esperando que ela se torne um monstro incrível. A nave Vidioka pousa, repleta de coelhas lunares, e a guerra começa. A Yukari é deixada ali para trás, assistindo o pôr do sol. O caos entrou em Gensokyo. Quando a lua se eleva no céu, uma chuva de pétalas vermelhas começa. Podemos ver algumas pessoas assumindo formas monstruosas, animais caindo desvividos, nuvens de mosquitos, monstros gigantes, zumbis levantando e caos absoluto. Mas enquanto isso, dentro do Vidioka, tá tendo uma reunião das coelhas lunares, e alguém diz que logo a grande barreira Hakurei irá colapsar com a sua reentrada. Vemos a Flandre numa forma monstruosa, chegando ao ponto vital da barreira, que ela pretende destruir para poder ir para o mundo exterior, que é o mundo dos humanos. A Yukari tenta pará-la. Ela alerta a Flandre que ela vai de Vasco assim que sair da barreira. Ela tá só sendo usada, mas não adianta argumentar. E assim, a grande barreira Hakureia é destruída por Flandre e Scarlet. Uma nova era se inicia. Uma era que ninguém jamais vai esquecer. Agora a gente entra numa maluquice aqui. Tem um quadro simplesmente escrito fofoca. Gostei muito. Há muito tempo atrás, na vastidão do espaço, todos tinham os seus olhos fechados. Aparece uma personagem vagando no espaço e ela se pergunta: eu sou a única com os olhos abertos? Então ela encontra outra pessoa também vagando no espaço. Ela fica muito feliz em encontrar alguém como ela, de olhos abertos, e pergunta se eles podem ser amigos. O rapaz diz que tá surpreso. Muitas crianças vieram conversar com ele, mas até agora essa é a primeira criança realmente bonita. Eles parecem ter a mesma idade, então acho que não tem nada estranho. Enfim, só pode ser o destino. Eles então passam tempos juntos no espaço e namoram. Isso de alguma forma cria toda a vida existente, até seres como a Koichi Komedi, o zoinho pernudo. E no meio ali da conjunção carnal, a garota dorme e tem uma visão muito estranha. Ela diz: quando acordei, no solo do meu amor, milhares de olhos fechados se juntaram. Ela grita para que esses olhos fiquem longe dele, que eles não compreendem o seu solo e irão arruiná-lo, devorando a sua carne vermelha, repetindo as mesmas escandalosas disputas. Meu diâmetro é apenas 1/4 do seu tamanho, mas eu acho que não tenho escolha. Ela diz que irá salvá-lo mesmo que leve 4,5 bilhões de anos, mesmo que estejam a muitos quilômetros de distância. A cerimônia do luar descendente, minha preciosa convicção. Daí eu encontrei 2 comentários interessantes por acaso nesse vídeo para tentar explicar o que porra que tá acontecendo aqui. O primeiro comentário diz: o homem e a mulher no espaço da última cena são Izanagi e Izanami, os criadores do Japão na mitologia. E o terceiro olho representa os humanos. Outra pessoa discorda, ela diz que a mulher na verdade é a lua e o homem é a terra, porque dão várias dicas sobre diâmetro e distância. Eles até se transformam nesses corpos celestes no fim. Eu acho que as 2 representações são bem legais. Não sei qual é a certa. O que vocês acham? Seguindo nessa linha do Sol e da Lua, a Lua estava buscando vingança. E quando toda a loucura da Terra foi armazenada nela, ela mostrou o seu lado obscuro e liberou tudo isso para Gensokyo. E essa seria a cerimônia da Luz da Lua, um jeito de reverter isso e trazer a vingança da Lua finalmente. Não só a vingança, mas também a proximidade com o seu amor. Eu acho que é por isso que Kaguya menciona amor. E a Kaguya, ela tá muito relacionada a lua também. Parte 4. Os monstros que começaram a aparecer por todo o mundo são chamados de kaijus invasores do espaço. A civilização humana foi extinta em um piscar de olhos. A população caiu em 95%. Estamos no dia 5 de outubro no Japão e ocorre um anúncio.
Pera aí, 95% da população foi destruída, mas o jornalismo ainda existe? Caralho, a mídia é foda mesmo. Noite passada, um grande kaiju espacial do tipo Oni apareceu no nordeste da prefeitura de Shiga. As forças armadas decidem atacar o Kaiju, que parece muito com a Suika Ibuki. Eles usam tanque, avião, cacete, o que for, mas não dá efeito nenhum na bicha. Então começa a apelação, pedir ajuda aos lunários. A Toyo Hime diz: mesmo que eu tenha retido suas armas pelos últimos 40 anos, eles lutam surpreendentemente bem, esses terráqueos. As coelhas estão monitorando tudo e a Toyo então pergunta aonde está a Koichi. Aparentemente na Alemanha. A Toyo diz que aguarda ansiosamente reencontrar a Koichi para que elas possam conversar e agradece a Satori por tudo isso. A Satori tá ali encarcerada do lado dela. Toyo Hime diz para notificar todos os pilotos que a partir de agora a capital da Lua irá eliminar cada um dos residentes de Gensokyo que ameaçaram o povo terrestre. Não deve sobrar nenhum, sem piedade. Então aparece um Vidjock anti-Oni para lutar com a Suika. O mais triste aqui é ver os terráqueos torcendo pelos lunarianos, dizendo que eles são sua última esperança, sendo que a gente sabe que eles são responsáveis por tudo isso. Temos um aviso na tela dizendo: os Onis nunca saem de seus caminhos. Enquanto a luta acontece, Suika lembra de seus bons momentos em Gensokyo, com as suas amigas. Em outras memórias, vemos a Hyugi Hoshiguma perguntando para Suika como foi o seu tempo na Terra. Ela diz que não foi muito diferente dali, mas ela nunca poderia abandonar os humanos. Mesmo ela indo muito bem na luta, não é o bastante para derrotar a tecnologia lunar. E como forma de vitória, os lunarianos hasteiam a cabeça da Suika na ponta do prédio onde tem a sua sede. Parte 5. No sudeste da Ásia, o povo está terrivelmente doente devido àquela nuvem de insetos. Um médico diz que eles realizam ataques sincronizados, quase como se estivessem sob o comando de alguém. E tem mesmo, é o kaiju tipo inseto. Novamente, um videoca especializado vem para combater o kaiju tipo inseto. Alguém nos comentários diz que essa série virou do nada o Evangelion budista e é real. Depois de acabar com o Aécio egípcio gigante, restam apenas 18.237 cajus. Aparentemente, os militares da Terra vão ficando cada vez mais super amigos das coelhas lunares, até constituindo família. No norte da África aparece outro caju, e tem bomba, luta, tiro. Até apareceu o Vidjoka que joga a diva no deserto do Saara e arranca o coração dela. Assim, o povo vai combatendo os cajus. Até apareceu o meu país, Rio de Janeiro. Não sei se vocês sabem, mas eu sou carioca honorário. Eu amo o Rio de Janeiro, mas eu não sou de lá. Mas eu sou. E isso faz esse AU virar o melhor AU do mundo pra mim até o momento. Porque ele tem menção do Rio de Janeiro. Tem uma criança de chinelo jogando bola, jogando futebol, com o uniforme da seleção, mano. Isso é muito Brasil, nossa. Eu levo a minha bola pra todo lugar que eu vou. Não sei vocês. Brincadeira, eu achei muito pica. Tem um Kaiju Fênix e ele joga bola de luz, foda-se. Outra coisa notável nesse segmento das lutinhas é que a Toyo Hime tá botando muita pressão nas pilotos de Eva, quer dizer, de Vijoca. Só que essa Fênix, ela faz o que toda boa Fênix faz e quando é jogada no espaço ela renasce como um fetinho. A piloto Seiran decide eliminar esse feto com um tiro e é exatamente bem simples, tão simples quanto soa, o feto vai de Vasco. Parte 6. Voltamos ao casal mais bonito do AU. Mentira, essa Koakuma é uma doente do caralho. E ela corta o cabelo da Patchouli, que parece completamente apática. Ela foi simplesmente sequestrada. Mesmo assim, ela pergunta se a Koakuma, por acaso, teve algum contrato com o capeta para conseguir tanto poder do nada. A Koakuma então responde que é uma maldição. Ela fez um acordo com os lunários, se tornando a receptora de todos os poderes que não tinham lugar para serem armazenados. Eles prometeram que se ela os ajudasse a destruir a grande barreira Hakurei, ela poderia então passar a eternidade com a pessoa que mais se importava, a Patchouli, que diz que ela nunca soube desses sentimentos da Koakuma. Ela responde que não a culpa e que não importa que ela sinta raiva dela agora. Elas têm todo o tempo do mundo para eventualmente a Patchouli aprender a amá-la. O que é doente pra caralho. Se lembram daquela figura misteriosa da lua? Ele é o rei lunar Tsukuyomi. Temos um personagem que não é mulher. Ele pergunta sobre os amantes para outra personagem que apareceu ali, a Sagumi Kishin. Ela diz que o amor deles tomou 1 milhão de formas. O rei então responde: o amor é cego, como dizem. Porém, quando não é visto, ameaça a se tornar feridas, e não há como ajudar. Sagumi diz que sabe muito bem disso. O rei diz que logo o segundo olho vai se abrir e chegará a hora de alcançar o objetivo de tanto tempo atrás. A continuação de um amor ardente, finalmente, após 4,5 bilhões de anos. Para você, talvez tenha sido só um momento,
mas eu não me esqueci. Enquanto isso, na França, todos os cajus da Europa já foram de caralho. E falta só, na verdade, todos de todos. Falta só 1%. Aí, do nada, um ataque completamente não calculado acontece. Um inimigo indetectável. Nossa menina Flandre. Não satisfeita em jogar um ponteiro do Big Ben, ela joga o fodendo relógio inteiro. Pasmem, ela conseguiu derrotar o seu Vijoca respectivo anti-Flandre. Fora de cena. Em resposta a isso, a Yorihime manda mísseis. Mas não adianta. Flandre consegue chegar nela e bota fogo em Paris inteira. A Yorihime fica bem puta com isso. E ela diz que uma verme rastejante patética dessa nunca sonharia em compreender um plano tão sublime. Ela diz então que ela própria vai eliminar a Flandre em nome do Rei da Lua, e que o único propósito da vidinha dessa vampira vai ser ir de vala em prol desse plano. Elas têm uma luta épica, a gente vê a maioria das yokais derrotadas. E depois o derradeiro fim da Flandre Scarlet, que vira só um cucuruque e um bracinho. A Yori humilha ela nos seus momentos finais, jogando-a na frente da Catedral de Notre Dame. Ela transforma os momentos finais da Flandre numa execução quase ritualística. E sobre os julgamentos das estátuas da catedral, Flandre chora. Parte 7. A Yorihime tá toda contemplativa na Torre Eiffel, restando apenas 2 bichos para ceifar. Ela tem uma memória sobre Areimo e a irmã dela, então pergunta se, mesmo que seja uma grande causa, elas deveriam ter ido tão longe. Finalmente chega o embate final entre Reimo e Yorihime. A luta é em volta da Torre Eiffel e depois simplesmente no céu. A Reimo começa perdendo o braço, mas consegue quebrar a espada da Yori. E antes que ela se foda muito, a Marissa aparece resgatando ela. Elas decidem juntar forças, mesmo que estejam em formas monstruosas. Aliás, esse bagulho das formas monstruosas me lembra muito as transformações lá do Fear and Hunger. Enfim, elas conseguem dar um dano significativo na Yorihime, então Areimo diz: Ei, Marissa, você se lembra do tempo que passamos juntas em Gensok? Aqueles dias foram cheios de surpresa e descobertas. Nunca foi entediante. Diferentes tipos de pessoas, sempre com algo acontecendo. Fomos a muitos lugares, são tantas memórias. Não é muito do meu perfil dizer isso, mas esses dias que não voltam, cada um deles, são o meu tesouro insubstituível. Uma anotação do texto diz que Marissa, Reimo e Yorihime se foram, e agora não restava mais nenhum dos moradores de Gensokyo. Parte 7. As coelhas contam para Toyohime o que aconteceu com a sua irmã, e ela diz que chegou o momento da cerimônia. As coelhas fazem uma cratera na lua em formato de fenda, que se parece com um olho fechado. Então a Yorihime diz: Agora, o inconsciente coletivo dos humanos se unifica, e a fé resultante irá converger na lua. Acorde, rainha da noite implacável! A nave gigante começa a subir no céu, e lá tem uma outra cena que implica que a Patchouli tá sofrendo uva na mão da Koakuma. Eu gostava muito da Koakuma até aqui. Acabou pra mim, agora minha personagem favorita é a Yukari. Tipo, pra mim tudo bem ela ser uma maluca stalker sequestradora no Pekigasayuno, mas precisava disso? No final, precisava trazer isso? Coisa feia. A gente tem uma montagem dos personagens remanescentes se preparando pra cerimônia, inclusive a Koichi, que ainda tá lá. O zoinho da lua se abre então e temos esse texto na tela. Sentimentos sobrecarregados de saudade. Meus pensamentos se voltam para a pessoa que quero encontrar, conforme encaro a sombra da lua. A lua se aproxima da Terra. Os oceanos devem ter ido pro caralho agora. Mas a lua se abre e dela saem tentáculos. Ela fica com o formatinho do terceiro olho e saem várias estruturas pontiagudas de lá também. Se insere na Terra abrindo um espaço, tipo uma fenda. Eu devo dizer que eu achei essa cena bem romântica de uma forma muito abstrata. Toyohime e a Satori, não voluntariamente, estão vendo o sol nascer. A Toyo diz que tá tão feliz, então levanta a gaiola da Satori e diz que elas devem cantar uma música para comemorar. Parte 8. Esse episódio começa com uma historinha. Num tempo já muito distante, havia um velho cortador de bambu. Ele cortava bambu para várias finalidades nas colinas e campos. Seu nome era Sanuki Miyatsuko. E aqui vocês vão me desculpar por ser o Zé Oreia que sabe de tudo, mas quando eles falaram de bambu eu já sabia que ia ser sobre a Kaguya. Eu acredito que todo mundo deve saber, mas tem um filme de animação sobre a princesa Kaguya e ele é muito bom e muito triste. Vale a pena se você gosta de animação, arte e cultura japonesa. Mas se prepara pra chorar. A Kaguya aparece dizendo que não quer voltar a viver na lua, porque lá ela não vai saber muito bem diferenciar vida e morte. E com certeza vai perder o seu coração. Ela pede pra Eirin churrascar ela, caso ela não tenha escolha sobre ir pra lua ou não. A Eirin então diz que haveria
uma noite de lua cheia em agosto, onde a capital da lua vai estar com força total e poderão tentar voltar a pegar a sua princesa à força. Ela poderia facilmente defender a Kaguya, mas isso incitaria uma tensão entre elas e Tsukiyomi, o rei da lua, que colocaria todas as pessoas que a Kaguya ama em perigo. A Kaguya então pergunta: poxa, mas eu tenho que ir mesmo? A Irin diz que vai dar um jeito. E ela pede então um fio de cabelo da Kaguya, e ocorre um tipo de clonagem. A Koichi tá passeando, ela fez amizade com alguns passarinhos, compra um pãozinho, o mundo parece estar lentamente se curando de toda aquela loucura. Então ela volta para casa animada e faz um belo jantar para Yukari. De alguma forma, elas conseguiram se separar. Parece que a Koichi tá vivendo o melhor momento da sua vida. Agora ela é igual a todo mundo, tá fazendo amigos. Enquanto isso, a Yukari parece estar mergulhada numa depressão profunda. E aqui vem um gatilho se você não gosta de indústria da carne, porque a Koichi vai explicar detalhadamente como as linguiças são feitas. No caso, a linguiça que ela trouxe pra Yukari comer. E ela diz que isso a deixa triste, mas é tão delicioso que ela pode chamar isso de uma morte com valor. Eu não vou nem dar minha opinião aqui. Mas isso pode ser uma metáfora para toda essa situação. Todas as pessoas que foram sacrificadas para elas estarem vivendo felizes agora. Enquanto a Yukari sente o peso de tudo isso, de todos os seus erros. E ela surta, literalmente flipando a mesa. A Koichi parece não entender o que ela disse de tão errado. E a Yukari dá um tapão nela. Não é a primeira vez que a Koichi leva um tapa nessa série. A Yukari diz que a Koichi está sendo covarde por fugir do passado. Só que, ao meu ver, ela simplesmente seguiu em frente. Enfim, as pessoas processam as coisas diferentes, e entender que todo mundo sente dor de formas diferentes pode ser uma experiência bem frustrante. A Yukari acaba descontando todos os seus sentimentos reprimidos, culpando principalmente a coitada da Koichi, e o Sr. Chapéu também toma de revesgueio. A Koichi tenta resgatar o seu amigo Sr. Chapéu e acaba se machucando, fica bem magoado. A Yukari diz que se sente realmente muito impotente. A Koichi maceta ela com um argumento incrível. Não importa o quanto você odeie, não se pode mudar o passado. Então, antes que você seja engolida pelas suas próprias emoções, antes do seu espírito se quebrar, feche a sua consciência, se entregue ao subconsciente. Daí ela explica que se você se distrair da realidade, os problemas vão desaparecer. Mas tem uma parte complicada: se você se tornar inconsciente da sua inconsciência, isso também é consciência. Nossa, isso me pegou meio pesado, porque eu gosto muito de escapismo. Ela diz que mesmo para virar as costas para uma situação difícil é preciso ter coragem. Se abandonar o seu ego, o senhor subconsciente vai te mostrar um mundo maravilhoso. A Yukari tenta argumentar, perguntando se a Koichi acha que ela é o centro do universo. A comida que ela come e as roupas dela são frutos do trabalho duro de alguém que precisa encarar a consciência. Mesmo que você se magoe ou escute coisas que não quer ouvir, ninguém faz nada sozinho. Elas entram nessa discussão moral porque a Koichi acha que é corajoso dar as costas da realidade e a Yukari acha que isso é uma fuga, uma fraqueza. Eu acho que o ponto certo, na verdade, é encontrar equilíbrio entre as duas coisas. Mas enfim, ninguém tá aqui pela minha opinião. A Koichi tem uma memória. E agora a gente conhece a Hata no Kokoro, que diz pra Koichi que ela sempre sorri perto das pessoas que ama. Essa era a Koichi de verdade. A Koichi antes de fechar o seu coração. Ela então se sente encurralada. Se ela abrir o coração, ela é odiada. E vai começar a ver coisas que não quer ver novamente. Ela via como o coração das pessoas era todo repleto de maldade e tristeza. Novamente, a Yukari manda real pra ela. Ela diz que a Koichi fechou o seu coração porque queria que tivessem cuidado com ela. Pena da garota que foi obrigada a fechar o próprio coração. Em resumo, ela diz que a Koichi faz as pessoas sentirem pena dela como uma ferramenta de manipulação. E o episódio termina com ela dizendo: nossa, deve ser muito legal poder pensar em só você mesma. E é assim nesse embate que acaba a última parte, a parte 8 de 9 do episódio 19. Sim, o último episódio nunca saiu. E eu entrei nessa série sem saber disso. E eu fiquei... Tá bom, e agora? Como é que acaba? Nossa, me senti muito traído, gente. Mas ainda há esperança, porque parece que o cara que fez toda essa série, ele voltou a postar sobre. E tá criando arte. Ele disse que a parte final da parte 19 tá em produção. Eu jamais seria capaz de terminar uma série na parte 19. Eu inventaria alguma coisa só pra terminar num número redondo. E foi isso. Foi uma viagem cansativa, mas eu espero que todo mundo esteja satisfeito com o que eu consegui produzir. Eu fiz bastante pesquisa, tentei entender a lore, tentei entender a história, que é muito confusa. Eu até aprecio que o criador explica várias vezes a lore, porque realmente é muito confuso do jeito que tá, tipo, tudo picotado. E agora, criando esse vídeo num panorama mais geral, eu consegui entender muito melhor pontos que eu não tinha entendido na primeira vez. Eu espero que tenha ajudado vocês a entenderem também e a conhecer esse universo junto comigo. Eu agradeço a
sugestão do Mister Hippo, né, pelo vídeo. A parte mais legal que eu amei dessa experiência foi conhecer essas personagens incríveis, e isso me deu um puta gás pra começar a minha série de My Little Pony. Eu acho que eu tô no melhor momento pra fazer isso, eu acabei de entrar de férias, e ver a evolução da arte desse cara me deu muita satisfação e inspiração. Comenta aqui embaixo quem é a sua garota favorita de Torro. Se você não tem uma garota tipo, favorita porque não conhecia o universo, diz de quem você achou desse vídeo. Algumas pessoas não gostaram muito de eu ter conhecido My Little Pony por My Little Worms, mas novamente é uma U maluca que me leva para um universo que eu adorei conhecer. Então acho que não tem problema nenhum. Enfim, esse foi o vídeo. Ele ficou muito longo, deu muito trabalho. Eu espero que vocês gostem. E o vídeo de segunda-feira provavelmente vai ser um vídeo bem mais leve, sem roteiro, pra eu descansar um pouquinho. Enfim, não esqueçam de hypar, comentar, mandar pra todos os seus amigos possíveis e imagináveis. E é isso. Tchau.